China e Estados Unidos sinalizaram nos últimos dias que eles podem negociar mais um acordo comercial, um novo, digamos assim. Depois de ameaçar, inclusive, impor uma tarifa de 10% sobre os produtos fabricados na China, Donald Trump afirmou que a conversa que ele teve com Xi Jinping foi amigável e que acredita, assim, numa parceria. A porta-voz do governo chinês informou que essa cooperação comercial é benéfica para os dois países. Para entender um pouco mais dessa visibilidade que temos nesse instante, olhando para esse acordo que está sendo muito publicizado, os pontos positivos, essas potências econômicas, os impactos globais, eu vou conversar agora com o professor de economia chinesa do INSPER, Roberto Dumas. Professor, uma ótima noite, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer, Algato, prazer todo meu estar aqui com vocês hoje. Professor, eu queria discutir justamente a situação desses dois mega parceiros comerciais do Brasil, China e Estados Unidos, que de alguma maneira, de acordo com o que foi divulgado por Donald Trump, pode chegar num novo acordo que pode ser benéfico para ambas as partes. E aí a gente olha para o Brasil, aquilo que nós vendemos para a China, aquilo que eles encontram por aqui. É possível que a nossa realidade seja afetada de maneira significativa se essa aproximação, se Donald Trump oferece menos tarifas e pedindo para que compre mais dos americanos? Veja, vamos pensar o que aconteceu na fase Trump 1. Quando Trump colocou tarifas em cima dos chineses, os chineses retalharam praticamente com o mesmo número de tarifas. Ou seja, a percentual das exportações chinesas para os Estados Unidos foram taxadas, o total das exportações de 64,5%. E as exportações dos Estados Unidos para a China foram taxadas no total de exportações 56,7%. Então parece que o mercado está um pouco otimista demais. É óbvio que Trump é um negociador. Agora, se efetivamente entrarmos numa guerra comercial, não o Brasil, mas Estados Unidos e China, qual é o impacto que isso pode trazer? Certamente mais inflação para os Estados Unidos e para o mundo como um todo. Por quê? Porque no momento que você põe uma tarifa e é retalhado, e mesmo que não seja retalhado, a importação desses bens fica mais caro. Ela fica mais cara, o Federal Reserve, por exemplo, o Banco Central norte-americano, vai demorar para cortar as taxas de juros. Se ele demora para cortar as taxas de juros, veja, a gente esperava um Trump um pouquinho mais belicoso no começo, mas nós temos horas de mandato ainda, então ele tem muito a mostrar para fevereiro, abril, etc. Se ele mostrar os dentes e colocar essas tarifas, o Banco Central norte-americano vai deixar de cortar taxa de juros, vai ser mais interessante investir nos Estados Unidos no mercado emergente, e as moedas dos mercados emergentes, como aconteceu quando ele estava belicoso na eleição, o nosso câmbio pode voltar para 6,30, 6,40, que também tem o problema da minha idiosincrasia fiscal aqui no país. Então, veja, o Brasil pode não ser afetado diretamente, mas ele pode ser afetado indiretamente nessa guerra comercial. Agora, parece que existe um exacerbado de otimismo falando do acordo comercial. Ora, Trump fez um acordo comercial em 2017, 2018, 2019 com os chineses. Acabou caindo por terra em 2020. Então, falar que vai fazer um acordo comercial significa o seguinte: olha, você vai ter que comprar tantas cotas de agronegócio de mim, ou eu coloco tanto de tarifa. Então, veja, o agronegócio ele pode se beneficiar ou se prejudicar. Se Trump não colocar uma cota no agronegócio, puxa vida, os chineses podem fazer a réplica dessa tarifada aí dos Estados Unidos e comprar mais agronegócio da gente. Por outro lado, se os Estados Unidos colocarem uma tarifa muito pesada em cima de aço e carros elétricos, adivinha onde os chineses muito provavelmente vão escoar essa sobrecapacidade? O Brasil deve sofrer com isso. Então, diretamente a gente não sofre, porque a minha balança comercial, a nossa balança comercial com os Estados Unidos, a pauta de comércio é de 80 bilhões de dólares, mas eu exporto 40 bilhões e os Estados Unidos exporta 40 bilhões. Nós estamos equilibrados. Eu tenho um déficit no máximo de 250 milhões, mas indiretamente o mundo pode ser afetado com mais taxa de juros, mais depreciação cambial de moedas emergentes e mais
inflação se essa guerra comercial ganhar corpo. Por enquanto, parece que Trump está em lua de mel, mas eu acho que é um otimismo um pouco exagerado ainda. Professor, ótima análise, muito bom te ouvir. Eu queria muito agradecer o tempo e a disponibilidade para conversar aqui com a gente, trazer um pouco dessa leitura do que pode acontecer a partir desse momento com essas duas potências, mas também com os outros envolvidos, mesmo que no modo indireto. Muito obrigado, professor. Obrigado, um abraço a todos. Até mais.